Boa noite a todos, estamos aqui para mais uma aula de linguagens formais e hoje vamos resolver questões sobre autômatos a pilha, né? Vamos ver alguns lemas e vamos conhecer melhor essa ferramenta aí, certo? Vamos compartilhar aqui a tela. Eu falei aqui que as notícias não são tão boas, talvez até seja. Depende muito de vocês, alunos. Deixa eu... Mas está muito grande. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só... Pronto, todo mundo vendo o Meet aí, né? Vou acionar aqui o nosso programinha que desenha autômatos e o nosso slide. Não, por enquanto não, vamos ao Paint mesmo. Então, no slide, aqui, o nosso slide, a gente fez ontem essa questão aqui, a gente resolveu a questão inicial, né? 0n, 1n, resolvemos ela. E a próxima questão é essa daqui que está no slide, vamos para o Paint para eu resolver, eu vou explicar algumas coisinhas aqui, certo? Está aqui a questão. Muito bem. Na primeira questão que eu resolvi, eu fiz direto, vamos dizer assim, eu fiz direto. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só fiz a tabela, só fiz a sétupla, não fiz mais nada. Eu apenas fiz a sétupla. E assim, não dá para fazer dessa forma qualquer expressão, não dá. As mais simples, você já começa a se enrolar. Quando tiver estado compartilhado, que tiver elementos livres de contexto, com 2n, 3n e tal, não tem como você fazer direto a tabela. Quem é obrigatório e quem não é. Não dá para fazer assim. Você tem por obrigação de desenhar o autômato finito dele e depois convertê-lo para pilha. Não tem como fazer direto para pilha. Tá, tem como? Tem. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Certo? É muito mais fácil você desenhar o autômato para depois fazer a pilha. Ah, professor, não sei desenhar o autômato. Aí não tem jeito, vai ter que aprender. Certo? Então vamos lá. Para essa questão aqui, nós temos a cadeia mínima. Aí você fala assim, professor, como é que eu vou desenhar o autômato se tem esses N aí? Como é que fica esses N's? Bom, como o N é maior ou igual a 1, eu vou dizer aqui para vocês, ó, como o N ele é maior ou igual a 1, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso tratar esses dois N's como se eles fossem fechos positivos. Então, no autômato finito, eles vão estar como fechos positivos. Eles não são fechos positivos, não são. Mas no autômato, como não tem como representar esse N no autômato, nós vamos fazer como se fossem fechos positivos, e aí na hora que converte para o autômato a pilha que vai aparecer realmente quem eles são. Certo? Então vamos lá, resolvendo essa questão. Professor, mas no caso, se ele fosse maior ou igual a 2, seria tratado da Aí, mesma se, forma? aí, seria, aí seria, por exemplo, se fosse um N, um N, um N. Se ele fosse maior ou igual a 2, ele seria um mais. Se ele fosse Entendi, maior ou igual a 2. Se ele fosse maior ou igual a 3, um mais. E se ele fosse igual a 0, é 1 estrela. entendi, certo. Certo? É assim que eu vou tratá-los, no autômato finito. Certo? Muito bem. Cadeia mínima aqui,
a cadeia mínima, eu uso para fazer autômato finito, né? Fazer autômato a pilha não, mas o finito eu uso a cadeia mínima. Vai dar 1, 0, porque eu considero esse N como positivo. 0. Eita. Agora que eu estou vendo aqui uma coisa, essa expressão. Peraí. Eu fiz tudo tão bonitinho. Na primeira eu cometi esse erro. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou alterar aqui a questão, porque ela tem uma coisa aqui que não é fácil de fazer. Eu não vou mostrar agora, vou mostrar depois. Tirar esse 0 aqui, vou trocar. Vou botar esse 1 aqui no lugar do 0. Senão vai dar um trabalho danado. Isso, agora dá para fazer. Pronto. Depois eu explico outras coisas. Não vamos misturar os assuntos não, porque já é assunto demais. Muito bem. Então, mais uma vez a cadeia mínima vai ser 1, 0, 1, 0, 1, 0. Certo? Eu elimino o que foi estrela, né? Lembrando, para fazer a cadeia mínima, eu elimino o que foi estrela, você, aí fica 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Certo? Porque os N's, nós estamos tratando ele como fechos positivos. Então, eles fazem parte da cadeia mínima. Então, vou encher aqui o meu coisinha de autômato. Certo? Vou chamar esse aqui. Opa! Vou chamar esse aqui de Q0. Ele vai ser o inicial. E eu vou fazer a cadeia mínima. 1, 0. Como o autômato a pilha não precisa do morto, então também não vou precisar botar o morto aqui não. Porque na verdade, o autômato a pilha não tem. Então... E esse autômato aqui finito eu estou fazendo para ter como base o autômato a pilha. Estado final. Certo? Aí eu vou ter um loop 0 aqui. Loop 0. Eu vou ter um loop 0 aqui, que é o do N. É um loop 0 do N, né? Que ele é positivo agora. Aqui eu tenho um loop 1 do 1 estrela. E aqui eu tenho o loop 1 do N, que agora é fecho positivo. Ele está sendo tratado como fecho positivo. Muito bem. Ficou assim o nosso autômato. Nessas aulas de autômato a pilha, eu não vou ficar fazendo autômato toda vez, não. Certo? Já vou trazer ele pronto. Por quê? Porque não é mais interesse nosso aprender a fazer isso aqui. Certo? A gente quer aprender a fazer autômato a pilha. Mas isso aqui é essencial. Seguindo todas as normas e conceitos, exceto apontar para o morto. Não precisa. Mas todas as outras normas e conceitos devem ser aplicados para fazer esse autômato da forma correta. Muito bem. Com esse autômato pronto, eu já posso voltar para a minha pilha e escrever a minha cétupla. Lembra na aula passada que eu só escrevi quem eram os estados, o alfabeto, o estado inicial, estados finais, quando eu terminei de fazer a tabela. Quando, na verdade, eu tenho que fazer isso primeiro. Vou botar aqui. Os estados vai ser Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Como é que eu sei disso? Eu estou olhando para o autômato finito, né, que está aqui do meu lado direito. Quem é o alfabeto? Vou botar esse E no lugar do alfabeto. 0 e 1. O estado inicial é Q0. Quem é o estado final? Já sei? Já. Estado final só tem um, que é o Q6. Aliás, é o Q6, mas tem um detalhe aqui. Lembra que eu falei também que... Vou alterar aqui o label para Q7. Eu preciso ler o vazio no final. Então, esse não é o final. Esse é o final. Certo? E eu preciso ler o vazio. Todas as vezes eu tenho que fazer isso. É um autômato finito, não é o autômato finito normal mesmo. Vou botar um V de vazio. Certo? Porque eu preciso ler o vazio, eu sou obrigado a ler o vazio sempre no final da cadeia. Então, meu estado final mesmo é o Q7. Certo? Muito bem. O alfabeto de pilha. O alfabeto de pilha vai ser NZ. O Z0
vai ser Z, meu topo inicial de pilha. Eu já posso escrever isso aqui porque esses dados, esses 6 dados aqui, estão no autômato finito, desse lado, certo? Se eles estão aqui, eu posso muito bem já copiá-los aqui como parte da minha seta. Falta só a tabela, né? Vamos para a tabela. Vamos ver o quão facilitou eu ter o autômato finito na hora de fazer a tabela. Vou espremer ele um pouquinho aqui. Aqui minha tabela fique mais visível. Muito bem. Veja agora como ficou mais fácil. Ó, eu estou em Q0, tem Z no topo da pilha. Eu li 0. Como é que fica? Esse 0 está ali, ele não troca de estado, certo? Então fica em Q0 e mantém o Z na pilha. Você, como assim, professor? Mantém Z na pilha? Por quê? No autômato a pilha, eu só vou mexer na pilha, eu só vou alterar o valor da pilha nos elementos de empilhamento e desempilhamento. Quem são esses elementos? Aqui eu vou empilhar, vou marcar aqui de azul. Aqui eu vou empilhar e aqui eu vou desempilhar. É o meu elemento livre de contexto. Os elementos regulares, constante, fecha positivo, fecha estrela, não mexem na pilha. Eles não alteram o topo da pilha. Não podem fazer isso. Certo? Então, nesse primeiro aqui, é o meu empilhamento. Aqui eu vou empilhar. E aqui eu vou desempilhar. Certo? Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Nos ajuda mais trazer o autômato para o Paint também. Vou deixar ele aqui. Deixa eu apagar minha pilha. Não tem problema não. Pronto. Tá aí meu autômato no Paint, que eu posso deixar o Paint, só o Paint aberto. Melhor. Muito bem. Ficou longe agora, né? Vou trazer para cá. Pronto. Agora ficou pertinho. Então, eu estou em Q0Z, lendo 0. Eu fico em Q0, eu não alterei de estado. Está aqui que eu não alterei de estado. Q0 lendo 0, fica em Q0. E eu mantenho o topo da pilha porque esse elemento de 0 estrela não mexe na pilha. Não mexe na pilha. Então, como o que eu botar aqui, substitui o que está aqui, e eu não quero mexer na pilha, é como se eu tirasse o Z e colocasse ele de novo. O resultado final é não fiz nada. Porque eu tirei e botei. Então o resultado final é não alterei em nada a minha pilha. Eu estou em Q0, tem Z no topo da pilha, eu li 1. Esse 1 ele vai para Q1. Como é que eu sei que ele vai para Q1, professor? Tá aqui, ó. Estou olhando para cá, ó. Q0 lendo 1, vai para Q1. Acabou. Tudo eu vou olhar no autômato agora. Q0 lendo 1 vai para Q1. Z também não mexe no topo da pilha, porque esse 1 é a constante 1 que está ali. Eu estou em Q1 e Z é o topo da pilha. Eu vou ler agora o 0. Eu vou ler 0. Esse 0 é o 0 do empilhar, certo? Esse 0 é o 0N do empilhar. Eu tratei ele aqui como se ele fosse um positivo, mas ele é do empilhar. É aqui na tabela que eu vou evidenciar isso. Então, Q1Z lendo 0, aí eu olho lá para o autômato lá, está indo para Q2, e eu vou empilhar quem? Bom, eu tenho que empilhar o N, né? Aqui é a hora de empilhar o N, então, NZ. Aí com isso, eu estou colocando N no topo da pilha. Deixa eu tirar essas cores aí que não me ajudam em nada. Colocando N no topo da pilha. Oxente. Colocando N no topo da pilha. Aí eu estou em Q2. O topo da pilha é N.
eu li 0. Esse loop 0 que eu estou vendo aqui, ele é o loop do empilhar. Ele ainda é o loop do empilhar. Eu tratei aquele zero como se ele fosse tira. Então, esse que ele n lendo 0 fica em Q2 NN. Então, eu estou empilhando mais um elemento N no topo da pilha. Aí, Q2 lendo 1 vai para Q3. Esse 1 é constante, não mexe no topo da pilha. Então, Q3N. Não mexe no topo da pilha. Poxa, aqui ficou feio. Peraí. Oh, meu Deus. Ficou Q2N minúsculo. Não. Depois tem Q2N. Poxa. Q2N. Pronto. Q2N. Lendo 0, Q2NN. Q2N lendo 1, Q3N. Lendo 0 é Q4N. E lendo 1 é Q3N. São elementos que não mexem na pilha. Lendo 1 e lendo 0 no Q3. Não mexe na pilha. No Q4, esse lendo 1 do Q4 é o 1 do desempilhar. É esse 1N. É esse 1 aqui do N, certo? Então, para desempilhar, a gente já sabe, né? Q4N. Oi. Aqui tá falhando muito, eu tô perdendo toda a explicação, professor. Desde quando? Esse do Q3 e do Q2 eu não vi. Alô, desde quando? Você tem que... Por favor, quando falhar, gente, avise de imediato. Porque complica aqui meio. É que eu O fui raciocínio conferir aqui que complica um pouco. Deixa eu se era minha voltar aqui. internet ou era do senhor, entendeu? Pra não atrapalhar a aula. Aí eu conferi com os. A minha, a minha, a minha acontece muito. A minha vai acontecer muitas vezes. Certo? Então, provavelmente vai ser a minha em muitos casos. Ó, de novo, ó. Q1Z, lendo 0, Q2Z, Q2NZ. Esse 0 do Q1 para Q2 é o do empilhar, certo? Então, Q2, NZ empilhei o N. Q2, lendo N no topo da pilha, lendo 0 é ainda o Q2 do empilhar. Então, Q2, NN. Lendo 1, já não é mais o do empilhar, é da constante 1 depois do N0. Então, Q3N. Tá claro isso aqui, não? Sim. Eu estou no status Q1 e eu vou ler esse 0 aqui, que é o 0 do empilhar. Então, vou para o status Q2, vou para o status Q2, certo? E empilho N. No status Q2, com N no topo da pilha, eu li 0, fiquei em Q2, NN. Então, empilhei outro N. Q2 lendo 1, não empilha nada, esse 1 não é do empilhamento, vai para Q3. Q3 não mexe na pilha, né? Q3N, lendo 0 é Q4N, ele não mexe na pilha, e lendo 1 é Q3N. Lendo 1 é Q3N. Certo? Certo. Q4N. Q4N, lendo 1, esse 1 é do desempilhar. Certo? Então, para desempilhar, Q4N lendo 1, do 1 vai para Q5. Estou vendo lá no autômetro. Vai para Q5, Calma, vazio. professor. A internet Bota caiu. V, apertar o vazio. Espera um minutinho. Q4N. Q4N. Lendo 1, vai para Q5. Estou olhando aqui.
Tô olhando aqui no autômato. Q4N lendo 1, vai para Q5, vazio. Com isso eu desempilho 1N. Certo? Ok? Pessoal, ok? Ok. Pronto. Então Q5, o topo da pilha ainda é N. Ainda é N. Lendo 1. Q5 vazio. É o do desempilhado N. Aí eu vou chegar aqui no N, ó, e ele vai embora. Eu estou em Q5 ainda. O topo da pilha é Z. Q5Z. Lendo 0, dá Q6Z. Q6Z. Lendo vazio. Q7 vazio. Tá claro, pessoal? Isso aí? Professor, Sim, só tá. uma dúvida. É porque não foi Diga. lido ali no Q5N o 0 primeiro, foi lido 1. Q5N não pode ler 0 de nenhuma forma. Vamos entender isso aí. Q5N não pode ler 0. Por quê? Porque se tem N no topo da pilha e eu cheguei no ponto de desempilhar, porque esse 1 aqui é o ponto de desempilhar, certo? Esse 1 aqui, ele é o ponto de desempilhar. Onde é que ele está aqui no autômato? Ele está aqui, ó. Esse loop aqui é o ponto do desempilhar. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso sair do ponto de desempilhar se ainda tiver N na pilha. Não posso. Ou seja, quando eu ler 0 no Q5, eu estou saindo do ponto de desempilhar. E eu não tenho mais como voltar para ele. Então o que acontece? Quando eu chego no ponto de desempilhar, eu tenho que desempilhar. Por isso que o Q5N, o Q5N, ele só lê 1. Ah, Que é entendi, para entendi. desempilhar. Quando acabou os N's, que sobrou o Z no topo, aí não tem mais N, aí eu não posso ler o 1. Porque o ciclo do 1 é para desempilhar. Se eu já desempilhei todos, então não vou mais rodar o ciclo do 1. Então o Q5Z só lê 0. Não pode ler 1. Certo? Ele não pode mais ler 1. Ele está proibido de ler. O Q5 não tem mais 1 para ler. Ele já desempilhou todo. Aí ele vai ler o Q5Z, aí ele vai ler aqui o 0. Aí vai para Q6Z. Tá claro? Tá sim, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? A questão acabou. Ok? Ok. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Que não é essa aqui, com certeza. Essa aqui eu acabei de fazer. Deixa eu ir aqui no slide. Próxima questão é essa. Olha, eu já trago a questão agora com o autômato pronto. O autômato vocês têm que fazer. Ah, professor, e na prova? Na prova tem que fazer autômato. Eu já ensinei a fazer autômato. Não vou ensinar de novo, né? Certo? Vocês têm que saber autômato para fazer autômato a pilha. Tem que saber autômato finito. Não tem como fazer sem saber autômato finito. Certo? Não tem como. Deixa eu fazer logo isso para me adiantar. Então eu vou pegar aqui o autômato já pronto dele e botar aqui, bonitinho. Vou botar aqui que me facilita até mais um pouco. Se tivesse inteiro, inclusive, né? Tá inteiro. Deixar ele aqui que me facilita. Então, ó, essa me gerou esse autômato aqui. Vou pegar aqui em cima também, que aí você vê ele duas vezes. Certo? Então, esse autômato me gerou, transformando os N's em positivos,
os dois N's positivos, me gerou essa expressão, aqui, esse autômato aqui. Ok? Eita. Problemas de fazer as coisas online. Vou precisar de mais uma coluna. Alguém sabe por que eu vou precisar de mais uma coluna? Para o Alguém espaço sabe por vazio. quê? Pro 2. Não. Por que eu preciso de mais uma coluna? Por que eu preciso de mais uma? Pra ficar mais difícil. Rapaz. O alfabeto é 0, 1 e 2, gente. Mas o cara agora há pouco respondeu que é o 2, você nem deu atenção a ele. Falaram 2 aí, professor. Muito bem. Então, fiz aqui o autômato, certo? Tá aqui o autômato, bonitinho. Na prova tem que fazer também ele, todo bonito, assim, do jeito que ele tá aqui. E fazer o autômato aqui. O autômato, olhando para o autômato lá, tirar os estados. Quem são os estados? Q0 até Q10. Q10? Q10. O alfabeto é 0, 1 e 2. O estado inicial é Q0. O estado final é Q10. O alfabeto de pilha vai ser NZ. O Z0, o Z inicial vai ser Z. E agora eu vou trabalhar na pilha. Nesse momento, eu não preciso mais da expressão. A expressão eu só vou usar para desenhar o autômato. Certo? Aí, da partir daí, tudo vai ser baseado sempre no autômato. Sempre no autômato. Então, vamos lá. Bota ele aqui do lado. Ficar sempre olhando para ele aqui. Ficou 2. Já tinha 1. Muito bem. Vou diminuir aqui que ainda para ver melhor. Não, também não pode diminuir. Não tem como. Que tristeza. Ok. Sim, onde é que eu mexo na pilha? É importante saber. Eu mexo na pilha nesse 0 aqui, nesse 0 e nesse 2. Ou seja, nesse 0 aqui da minha expressão e no 2. Nesse 2 aqui. Vou marcar aqui como os lugares que eu vou ter que mexer na pilha. Certo? O resto dos elementos não mexe na pilha. Fica do jeito que está. Então vamos lá. Estou em Q0. Um pouquinho aqui. Estou em Q0. Tem Z no topo da pilha. Eu li 0. Se eu ler 0, Q0, Z. Eu fico em Q0, não mexe na pilha. Se eu ler 1, vou para Q1Z. Eu estou olhando isso lá no autômato. Alguma dúvida aqui, pessoal? Por enquanto, não. Não? Eu estou em Q1. Z é o topo da pilha. Estou em Q1. Z é o topo da pilha. Eu li 1. Se eu ler 1, vou ficar em Q1 mesmo, né? Q1Z. Q1Z. Agora, se eu ler 0, ó, perceba que ali é o 0 que está circulado, né? De Q1 para Q2, lendo 0 é o circulado. Eu vou empilhar. Então, Q1 lendo 0, Q2, NZ. Empilhando o N na pilha. Muito bem. Q2, agora o topo da pilha é N, né? Que eu já empilhei um N. Q2, lendo outro 0, ainda é do empilhar. Então, Q2NN. Lendo 1, Q2N, lendo 1 vai para Q4, N. Professor, pergunta.
No momento em que o Q1 havia repetido com ele mesmo no valor de 1, você colocou um Z. Mas quando o Q2 repetiu no mesmo valor de 0, você colocou 2N. Por que isso? Não, ó. Vamos olhar para cá, ó. Olhe para esse lado aqui, certo? O Q1, o Q1, lendo 1, não mexe na pilha. Porque esse 1, ele vem desse mais aqui. Desse mais. Que não mexe na pilha. Só mexe na pilha quem for N. Quem for mais, não mexe. Então, esse 1 daqui do Q1, ele vem daquele mais. Ele não mexe na pilha. Já o 0 do Q2 é o 0 do N. É o 0 do N. Esse 0 aqui. Ele mexe na pilha. Então, por isso que aqui tem a mexida na pilha no 0 e não no 1. No 1 não vai mexer. Tá claro isso? Entendi. Beleza. Estou em Q2, 1 foi para Q4, certo? Eu pulei o Q3 aí, mas não tem problema. Q4 lendo 0 vai para Q5. Eu vou olhar aqui, ó. Q4 lendo 0, Q5. Não mexe na pilha, né? Não mexe na pilha. N, perto do topo da pilha. Aí vou ver Q5, ó. Q5 não lê 0, ele lê 1 para Q6 e lê 2 para ele mesmo. Então, Q5. Dá para ver assim ou não? Fica ruim, né? Eu estou conseguindo enxergar. Nessa dimensão. É, mas fica um pouco ruim. Queria ver se botava os dois na mesma tela, mas que ficasse bom de ver. Que assim fica. Pronto, assim vai ficar. O autômato inteiro e coisa facilita. Facilita. Ok. Então, ó, Q5N, lendo Q5N, ele não lê 0, ele só lê 1 e 2. Lendo 1, ele vai para Q6, então Q6N, e lendo 2 ele fica em Q5N. Nenhum deles mexe na pilha. O Q6N, lendo 0, volta para Q5N, e lendo 1, vai para Q7N. Aí o Q7N, presta atenção, ó. É a hora de desempilhar, né? Eu circulei ali para não esquecer, né? Q7N, lendo 2, ele vai desempilhar. Então, Q7N, lendo 2, vai para Q8, vazio. Aí, só que assim, eu desempilhei 1, mas eu empilhei 2. Então, ainda tem outro N na pilha. Ainda tem outro N na pilha. Q8N. Aí, o Q8N não pode ler 1, de forma alguma. Porque o 1 é a saída do desempilhar. Ainda tem N na pilha. Então tem que desempilhar o N. Q8N, lendo 2. Q8, vazio. Aí nesse momento, eu ainda estou em Q8. Só que o topo da pilha agora é N, porque eu tirei os N's que tinha. O topo da pilha agora é Z. Eu tirei os N's, ficou o Z. E o Z não pode ler 2. Porque o 2 é para desempilhar. Ler 2 no Q8 é para desempilhar. Já desempilhei. Não posso desempilhar outro N, não tem mais N's. Então Q8Z lendo 1, Q9Z. Q9Z lendo 1, lendo 0 é Q3Z. Q3Z. Lendo 0. Lendo 1, ele é Q9Z. E lendo vazio, ele é Q10 vazio. Lendo vazio, ele vai ser Q10 vazio. O Q3Z, lendo 0 é Q3Z. Lendo vazio, Q10 vazio. Pronto. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Por enquanto não.
Não? Eu tenho apenas uma. Quando o, Diga. quando o artigo está em estrela, como é que ele repete? Tipo, já que ele não repete o N, como é que ele vai ficar na tabela? Não, aqui tem uma estrela, não tem? Aqui, por exemplo, esse zero aqui nem é estrela. É. Ele é estrela. Então, aqui, ó, é esse zero aqui do Q3. Aquele zero lá, aquele zero da expressão, esse zero aqui do Q3. Uhum. Então, aqui no Certo. Q3, ó, Q3E lendo zero, Q3E. Eu vou só repetir ele mesmo. Tá. Q3E lendo zero é o próprio Q3E. Geralmente repete. Só não repete quando for para desempilhar ou para empilhar, mas quando for só uma estrelinha normal, aí eu vou repetir igualzinho o que tá antes da expressão. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Vamos pro próximo. Deixa eu fazer o seguinte, vou salvar esse rascunho já com a minha... Já sem isso aqui. Já com a tabela aqui. Eu nem preciso mais dela, se vocês tiverem percebido, eu não usei ela para nada. Não preciso. Eu faço só a explicação no começo, para vocês entenderem o que é a pilha, mas para fazer mesmo, não preciso da pilha. Preciso ver a pilha. Tá tudo no meu... A maioria vai ter o 2, então eu vou botar logo o 2 aqui. Vixe. Pintou tudo. Vou deixar isso aqui já salvo. Pronto. Salvar aqui. Rascunho. Pronto. Vamos lá, vamos trazer a outra do slide, a próxima. Essa aqui. Já tem união, já tem N mais igual a 2, ó. Vamos trazer para cá. O que é que muda quando N é maior ou igual a 2? Primeira pergunta é essa que a gente tem que se fazer. Quando N é maior ou igual a 2, o que é que muda? Na tabela em si não muda nada. Na tabela não muda nada. O que vai mudar é aqui na construção do autômato, certo? Por quando N, como N é 2, o que é que vai acontecer? Eu vou tratar ele, eu já tinha falado isso, né? Como se ele fosse 0, 0 mais. 0, 0 mais. Então, na cadeia mínima, esse zero aqui, na cadeia mínima, esse zero vai aparecer duas vezes. Tá aqui, duas vezes ele, ó. Tá aqui. Na cadeia mínima, ele aparecendo duas vezes. Por que ele está aparecendo duas vezes? Porque o N é maior ou igual a 2. Se o N fosse maior ou igual a 3, ele apareceria 3 vezes na cadeia mínima. Fora o loop. Certo? Mesma coisa, esse 2 aqui. Oh, perdão. Esse 0,1 aqui. Ele aparece duas vezes na cadeia mínima. Vou mostrar aqui duas vezes. 0, 1, 0, 1. Até o Q8 aqui. Ele aparece duas vezes. Certo? Como ele está sendo tratado como flash positivo, aí tem esse loop aqui. Ele agora é um flash positivo, né? Mas na cadeia mínima, perceba, 0, 1, 0, 1, duas vezes. Por que duas vezes? É mais igual a 2. Isso não altera a tabela em nada.
E vai ter, lógico, os estados, mas eu não tenho nenhuma regra para mudar a tabela. A tabela é do mesmo jeitinho, olhando para o autômato, olhando para a tabela, olhando para o autômato, olhando para a tabela. Certo? Vou copiar lá de novo a questão. Ixi, esse é maiorzinho. Esse é bem maiorzinho. Não vai caber, deu. Deu. Oxente. Fica não. Que assombração. Deixar assim. Essa ideia não foi boa não, peraí. Melhor fazer isso. Eu posso movimentar ele sem precisar movimentar a tabela. Pronto. Com o autômato, eu já posso fazer a minha cétupla, não é isso? Meu estado final, Q10 também, de novo. Q10. Então, vou ter aqui os estados. Vai ser de Q0 até Q10. O alfabeto vai ser 0, 1 e 2. O estado inicial é igual a Q0. O estado final é igual a Q10. O alfabeto de pilha vai ser o N e o Z. O Z0 vai ser Z. Pronto. Já fiz os 6 primeiras partes. Só falta fazer agora a tabela. Vamos lá. 32. Q0Z lendo 1 vai para Q1Z. Então Q0Z. Sim. Antes de eu fazer isso, eu vou marcar logo aqui no meu autômato finito, para não esquecer, né? Onde é que eu vou empilhar. No o 0 eu vou empilhar esses 3 aqui. Vou empilhar esses 3. E no desempilhar, eu vou marcar só um, depois eu explico por que eu marquei só um. Vou desempilhar nesse e nesse. Depois, quando eu chegar lá, eu explico. Muito bem. Então agora eu posso resolver aqui. Resolvendo Q0Z, lendo 1, Q1Z, lendo 0, Q11Z. Lendo 0, Q11Z. Certo? Eu estou olhando agora só para o autômato. Aí, Q1. Essa expressão ela tem união, né? Então tem estado compartilhado, tem todo aquele negócio todo, por isso que foi feito aquele esquema ali. Perceba que fazer isso aqui sem olhar para o autômato é muito difícil. Né? Porque você não vai saber para que estado vai. Q0Z lendo 1, vai para onde? Q1Z, mas e lendo 0? Vai para Q11, como é que você sabe que é Q11 se tu não desenhou o autômato? Então Q1Z, o Q1Z lendo 0 já vai empilhar, certo? Então vai para Q2, NZ, certo? O Q2
O Q2, lendo Z no topo da pilha, vai ler 0, vai para Q3, NN, que ele já empilha a segunda vez. E o Q3, N, com N no topo da pilha, lendo 0, vai ser Q3, que ele não troca de estado, NN. Aí você, professor, ele empilhou 3 agora. Por que ele empilhou 3? Na outra eu só empilhei 2. Porque na outra, o N era maior ou igual a 1. E eu não posso fazer a cadeia mínima, então eu empilhei 2. Para não ser a cadeia mínima. Aqui é a mesma coisa, a cadeia mínima é 2. Então eu empilhei 3. Eu sempre tenho que empilhar uma a mais que a cadeia mínima, senão vai dar errado. Mas mesmo com essa regrinha, eu não preciso me preocupar com ela, porque se eu olhar para o autômato, eu sei onde é que eu devo empilhar. Todos os elementos que forem N, eu vou ter que empilhar. Certo? E está claro isso no autômato, que são 3 vezes. As 2 vezes da cadeia mínima, por causa do N mais igual a 2, e mais o loop. Sempre vai ter o loop. Q3N lendo 2, Q4N. Q3N lendo 2, Q4N. Vamos lá. Q4N lendo 0, Q5N. Q5N lendo 1. Vamos lá. Agora vamos uma explicaçãozinha aqui. Dentro do N. Dentro do N tem 2 elementos. O elemento 0 e o elemento 1. Tá aqui. 0 e 1 dentro do N. Quando eu tiver mais de um elemento dentro do N, somente o último elemento obrigatório mexe na pilha. Somente o último elemento obrigatório mexe na pilha. Ou seja, somente o elemento 1. Por que isso? Porque, bom, eu estou empilhando de 1 por 1. Se eu for desempilhar de 2 em 2, eu vou empilhar no 0 e no 1, aí ia faltar gente na pilha, não ia bater a quantidade. Certo? Então, independentemente de quantos tenham dentro do parênteses, não importa. Somente o último obrigatório mexe na pilha. E onde é que esse último obrigatório está? Ele está aqui 2 vezes, né? Ele está tanto aqui como aqui. Mas por que ele está 2 vezes, professor? Porque a gente viu que o N é mais igual a 2, né? É mais igual a 2. Só que empilhar 3, né? Lembre-se que eu tenho 3 na pilha. Eu não posso desempilhar só 2, tem que desempilhar 3. Vamos ver isso aí. Então vamos lá. Q5N. Q5N lendo 1 vai para Q6 vazio. Q6 vazio. Aí eu desempilhei um N. Ainda tem 2 lá. Então Q6N lendo 0. O 0 não mexe na pilha, né? Porque só o último obrigatório mexe na pilha. Então vai para Q7N. Certo? Aí Q7N lendo 1, ele vai para Q8. Q8 vazio, desempilhando o segundo. Bom, eu empilhei 3 e só tirei 2. E eu estou no Q8, que já é depois do estado de desempilhamento. Então tem que voltar para desempilhar de novo. Então o Q8N, lendo 0, vai para onde? Q7N. Certo? Então o Q80, lendo 0, ó, vai para Q7N. Aí no Q7N, eu não vou escrever de novo, porque já está aqui. Já está aqui, Q7N, lendo 1. O que é que ele faz? Q8 vazio. Então, nesse momento, eu desempilhei o outro N. Eu fui para Q8, eu estava em Q7N, eu não vou escrever de novo. Não posso escrever de novo. Então, Q7N, lendo 1, Q8 vazio. Desempilhei o terceiro. Aí eu estou em Q8, mas o topo da pilha não é mais N. Então, Q8Z.
Q8Z, ele não pode ler 0. Ele vai ler quem? Ele vai ler o 1. Vai para Q9. Q8Z vai ler 1 para ir para Q9Z. Opa. Q9Z. 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 Lendo vazio. Q10. Deixa eu esticar aqui. Q10 vazio. Certo? Bom, esse lado está resolvido, né? Vamos ver o outro lado da união aqui. O Q0, lendo 0, vai para Q11Z. Já botei lá em cima, estou no Q11Z. Já preenchi isso aí. Q11Z. Q11Z, lendo 0, é Q14. E Q11Z, lendo 2, é Q12Z. Então, lendo 2, Q12Z. Certo? Q14Z, lendo 0, Q14Z. Lendo 1, Q1Z. Aí falta o Q12Z. Lendo 2 é Q2. Lendo 0 é Q13Z. Lendo 0, Q13Z. E lendo 2, Q12Z. Aí eu vou ter Q15, Q15Z, que lê 2 para Q12Z. Faltando só o Q13Z, que lê vazio para o Q10, né? Q13Z, que lê vazio para o Q10 vazio. Alguma pergunta, pessoal? Só uma, professor. Só me tirar a Diga. dúvida o porquê não foi até a última variável e só foi até Q10. É porque é o começo e o final, esse Q. Não, eu fui até o. Não, o Q10 é o final, mas eu fui até Q15, tá aqui, ó. Ah, sim, aqueles 3 pontos ali, Aqui eles só até representam Q15. todas as outras variáveis, né? Como é? Lá na. Desculpa, não ouvi a pergunta. A minha dúvida era porque lá no Q tava de Q0 aí 3 pontos, Q10. Como se só tivesse até Q10. Aí é isso que eu tô Ah, perguntando. não. Não, tá certo, não. Não, foi eu que errei aqui. Tá certo, tá certo, tá certo. Você está certo. Eu vi que o Q10 era o final, não me liguei que tinha outros elementos aqui. Você está certíssimo. Mas o final é Q10 mesmo, mas aí tá certo mesmo. A representação tem que ser até Q15. Você está corretíssimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos ver o próximo da tabela. Ver o próximo. Eu vou já diminuir isso aqui. Eu vou salvar também, porque já estou vendo que vou precisar sempre fazer isso. Então vamos ficar fazendo sempre.
Vamos trazer mais uma lá. Próxima questão, essa daqui. Eles estão ficando maiores, né? Agora na pilha vai ter M e N. Olha agora a situação. Certo? M e N. Dois lados da união. E vou marcar as posições onde eles precisam ser. Porque agora eu tenho dois elementos. Mas é só uma pilha. Certo? Ó, aqui eu tenho 0, 0. Aqui eu tenho 0, 0. Mas só o último zero mexe na pilha. Que é exatamente esse cara aqui. Vou botar um quadradinho. Ele é o segundo zero dessa dupla de zero aí. É onde eu vou empilhar o N. Aí nesse zero aqui, é onde eu vou empilhar o M, que é depois de 2, 2. Então, 0 mais. Aí depois eu tenho aqui, ó, 12. Mas só o 2 do 12. Então, só o 2 aqui, ó, do 12 é que mexe na pilha. Para desempilhar. E depois eu tenho um 2 que desempilha. É esse 2 aqui. E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa que é essencial. Vou até ampliar aqui para mostrar para vocês de perto. Isso aqui, eu vou até mostrar no slide. Ó. Isso daqui parece que o Q14 tem duas saídas iguais. Parece. Certo? Tá bem parecido que tem duas saídas iguais. Mas na verdade não tem. Não tem. Certo? Quando eu criar a pilha, eu vou explicar direitinho por que isso aqui não é duas saídas iguais. Parece muito. Certo? Mas não é. Isso é importante para quando vocês fizerem um autônomo não ficarem achando estranho isso aqui. Certo? Parece duas saídas iguais, tem cara de duas saídas iguais, tem duas saídas iguais, mas não é duas saídas iguais. Muito bem. Vamos voltar lá para o nosso Paint. Eu falei logo, se alguém pergunta, professor, tem duas saídas ali, professor. Não pode ter duas saídas, né? A gente sabe disso. O autômato ele tem até o quê? Esse autômato eu tenho que olhar aqui mesmo, porque ele está muito pequeno. Ele tem até o quê? 22, 23. O final é o quê? 17, mas ele tem até o quê? 23, que é esse aqui. Q 23. Então, estados de Q0 até o Q 23. O alfabeto é 0, 1 e 2. O estado inicial é o Q0. O estado final é o Q17. O alfabeto de pilha é N, M e Z, né? Agora incluindo o M. E o topo inicial da pilha é Z. Pronto, esses elementos eu já boto olhando para o meu autômato. Preenchido isso aí, não precisamos nem da linguagem e nem da expressão. Nem da expressão e nem aqueles elementos ali. Já vamos direto para cá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou levar esse autômato lá para o outro Paint, que aí eu posso movimentar um, deixando o outro na tela. Pronto. Eu movimento um, não mexo no outro. Vamos lá. Vamos tentar aqui.
Só o Paint mesmo para dar esses negócios aqui. Vamos lá então. Q0Z Q0Z lendo 0, Q18Z. Então, Q0Z lendo 0, Q18Z. Lendo 1, Q1Z. Certo? Eu posso fazer aqui, tanto eu ir para o Q1 logo, ou ir para o Q18. Certo? Eu vou fazer logo o Q18 para me livrar dessa parte aqui, porque essa parte é a parte daqueles estados compartilhados, né? Como tem união na expressão, essa parte aqui foi feita por causa dos estados compartilhados. Eu vou fazer logo esse lado da união, até porque ele é mais fácil. E vamos pensar o seguinte, na prova, se não der tempo, pelo menos eu fiz um lado da união inteiro, né? Então, Q18Z, lendo 0 é Q19Z, e lendo 1 é Q1Z. Certo? Q19Z, lendo 0 é Q22Z, lendo 1 é Q20Z. Q20Z. Muito bem. Q22Z, lendo 0 é Q22Z, lendo 1 é Q1Z. Lendo 1 é Q1Z. Então fiz o 18, 19, 22, vou para o 20. Q20Z, lendo 0 é Q2Z, lendo 2 é Q21Z, lendo 2. Certo? Isso aí foi o Q20. O Q21Z, lendo vazio, vai para o Q17 vazio, que já é o estado final. Então, ó, esse lado da união está pronto, né? Supor que você demore muito em alguma outra questão e, né, já pode ganhar uma coisinha aqui, porque você fez metade da... Metade não, você fez a união, né? Um lado inteiro da união. Então é sempre melhor começar pelo lado mais fácil. Muito bem. Então agora vamos para o Q1. Q1Z lendo 0, Q2Z. Q2Z lendo 0 é hora de empilhar. Olha, atenção, é hora de empilhar. Então não é para o Q3. Lendo 0 vai para o Q3, N e Z. Q3, N e Z. Certo? No Q3, eu posso ir para Q2 lendo 0. Então no Q3, e o N já é o topo da pilha. N já é o topo da pilha agora. Lendo 0, ele vai para Q2N. E lendo 2 é para Q4N. Lendo 2 para Q4N. Certo? Então eu volto para Q2, ó. Só que agora é N, né? Então tem que botar aqui Q2N, lendo 0, Q3N. Lendo 0, Q3, N. Certo? Q3N. Aí Q3N já tem, que é o de cima aqui. É o de cima. Certo? Q3, 2N, Q4N. Então aqui eu já vou para Q4N. Q4N lendo 2 é Q5N. Não mexe na pilha. Lendo 2, Q5N. Então eu estou com 2 N's empilhados, hein? Aliás, Q2N, Q3, perdão, Q3N, N, né? Q2N, vou marcar aqui para vocês verem. O Q2, lendo 0, ele vai para Q3, tem que empilhar, né? Eu tinha empilhado com o topo Z.
É Q3 ali. Oxente, foi o que eu fiz aqui. Eu falei Q3 e marquei Q4. O Q2 indo para Q3, ele empilha. Se tiver Z, vai empilhar NZ, para manter o Z e deixar e empilhar o N. E se ele tiver N, Q2N, indo para Q3, NN. Então eu empilhei 2 vezes aqui. Eu tive que rodar 2 vezes. Lembra que eu não posso fazer a cadeia mínima. Então eu rodei uma vez e rodei de novo, para empilhar de novo. Empilhar 2 vezes. Então tá aqui empilhado 2 vezes. Q2Z Q3NZ e Q2N, lendo 0, Q3NN, certo? Q3N. O Q3N que vai para o Q4. É o Q3N que vai para o Q4. Alguma pergunta, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Pode perguntar. Sim, sim. Estão me ouvindo? Alô? Tampo. Agora sim, mas tinha travado. Quem pergunta, professor? Ah, tá bom. Entenderam isso aqui? Sim ou não? Entenderam? Eu entendi. Certo. Tá bom. Então vamos lá. Q5N, lendo 0, ele vai empilhar o M. Esse 0 aí, está até marcado de vermelho, né? Porque ele vai empilhar o M. Então, Q5N lendo 0, Q6, MN. Deixa o N que está no topo e empilha o M agora. Certo? Aí, Q6, M é o topo da pilha. Lendo outro 0, Q6, MM. Lendo 1, Q7M. E aqui ele vai ler 1, né? Vou botar para cá agora. Q6 lendo 1, ele vai para Q7. Muito bem. Q7, Q7N, lendo 1, vai para Q8N. M. Tô com M no topo da pilha, né? Tô com M no topo. Q7M, lendo 1, vai para Q8M. Aí Q8M, lendo 0, vai para Q23M. Lendo 1 fica em Q8M. E lendo 2 é para Q9M. Q9M. Aí, vou fazer logo o Q23, né? Porque senão eu esqueço dele. Depois chegar lá no final, vou esquecer do Q23. Resolvo logo aqui, o Q23M. Lendo 0 é Q23M. Lendo 2 é Q9M. Certo? Aí Q9M. Lendo 1 vai para Q10M. Aí Q10M. De pilhar os M's de Maria. Professor, Atenção, repete hein? aí de novo que cortou. Deu um delay aí. 10M lendo 2, ele vai para Q11, tá lá no autômato. 10M lendo 2, vai para Q11. Cortou desde quando? Agora mesmo, aí do Q10 lendo Q11. Ó, eu tô em Q9. Pronto. Tranquilo. Eu vou desempilhar. Oxe, ficou branco. Não.
No Q10M, eu vou desempilhar. Lendo 2 para Q11, desempilhando. Então, Q11 vazio. Eu estou em Q11. E quem é o topo da pilha? M, ainda é M, porque eu empilhei 2, né? Só tirei um, falta tirar o outro. Então, eu não posso no Q11M de Maria ler 0. Porque o 0 eu vou perder o local de desempilhamento do M. Ou seja, tem que voltar para o Q10, lendo 1, tá lá, o Q11 lendo 1, Q10. Q11M lendo 1, Q10M. Só que no Q10M já está escrito aqui. Ele já está aqui, ó, Q10M lendo 2, Q11 vazio. Aí eu desempilhei o segundo M. Quando eu desempilhar o segundo M, aí sim, eu estou em Q11 e N é o topo da pilha. Aí eu posso ler 0, eu não posso ler mais 1. Porque se eu for ler 1 é para desempilhar os M's de Maria. Não tenho mais M's de Maria na pilha. Só tenho N de nada. Então N, Q11N, lendo 0, Q12N. Certo? Q12N, lendo 1, Q13N. Aí o Q13 vai empilhar, certo? Vai para Q14 e vai desempilhar o primeiro N. São 2 N's empilhados, certo? Então, Q13N, lendo 2, Q14N. Q14N. Perdão, desempilhar, 14 vazio. Desempilhei o 2. Só que ainda tem outro N no topo da pilha. Desempilhei o primeiro, certo? E aqui vem aquela historinha que eu estava falando das 2 saídas. Q14 tem 2. Não, meu amigo, tem não. Por que Q14 não tem 2 saídas? Preste atenção. Q14N, lendo 2, ele só tem uma opção, que é o quê? Desempilhar. É o loop. É o desempilhar. Então, Q14N, lendo 2, a única opção dele é Q14, ficar em Q14 e ler o vazio. Aí, nesse momento, eu desempilhei o N e sobrou quem na pilha? O Z. Então, agora eu tenho quem? Q14Z. Quando Q14 for Z, o que eu vou ter que fazer? Eu posso rodar o loop de novo, lendo 2? Não. Eu tenho que ler o 2 por Q15. Q15Z. Aí vem aquela história. Por que no Q14 não tem 2 saídas? Porque no autômato a pilha, para ter 2 saídas iguais, ou seja, para eu considerá-lo que não é determinístico, certo? As 2 saídas têm que ter o mesmo topo de pilha. Então, se fosse 2 saídas 2 com N, aí não podia. Aí é 2 saídas, aí tá errado. Ou se fosse com Z, né, Q14Z, pode ser no loop, pode ir para o Q15. Aí não pode. Mas nesse caso aqui, não são 2 saídas iguais, são 2 saídas diferentes pelo topo da pilha. Então, no autômato a pilha só tem 2 saídas, 2 saídas tiverem o mesmo topo. Se os topos forem diferentes, eu não considero 2 saídas. Eu considero uma saída só. Uma saída 2 com topo Z e uma saída 2 com topo N. Então, são saídas diferentes. Então, pode estar no mesmo estado. Tá claro isso, pessoal? Tá claro isso? Tá. Beleza. Professor, só uma dúvida que eu tô sentindo. Esse loop aí seria do N, não? E não de um mais ou um asterisco, né? Esse loop aqui, ele é do N. Ele é o loop do N. Por isso que eu marquei ele de vermelho, aí, o quadradinho vermelho, para indicar que ele é o loop do N, para não esquecer dele. Para não confundir ele com os outros. Entendi. Ele é o loop do N. Já tava pensando na hora de eu desenhar esse autômato que você ia sentir alguma dúvida, mas agora eu já entendi. Obrigado. Beleza. Qualquer dúvida, manda aí. Q15Z,
Agora é só Z, né? Já foi os M's, já foram os N's, tudo Z. Q15Z, lendo 0, Q16Z. Q16Z, lendo vazio, já é o finalzinho da questão. Q17, vazio, para desempilhar o Z. Certo? Então tá o meu autômato a pilha. Eu consigo botar ele na tela inteira? Só assim, né? Não ficou a tela toda. Com a expressão e tudo. Mas o autômato a pilha tá completinho aí. Ok, pessoal? Tranquilo? Ok. Pronto. Pelo andar da hora, não vai dar tempo pra gente fazer outro exemplo, não. Então, vamos botar aquele velho nomezinho no chat. Tenha uma boa noite. Na próxima aula a gente continua com mais exemplos aí de autômato a pilha. Ok? Próxima segunda-feira é feriado, vocês sabem disso. Mas estarei aqui no horário de aula, gravando a aula. Quem puder assistir no horário, assiste. Quem não puder, assiste depois, não tem problema. Não farei chamada nesse dia, na segunda-feira, mas estarei aqui no mesmo horário da aula, né, de 8h30, 20h30, para a gente ver isso aí, ok, pessoal? Valeu e Valeu, professor. Boa noite. boa noite. Até a Boa noite.